Olá, seja muito bem-vindo ao módulo de crenças limitantes, o primeiro tema que a gente vai trabalhar nesse módulo dos desafios. E a gente vai começar nesse processo aí de imersão, de tornar consciente elementos ocultos da sua personalidade, da sua identidade. E vamos então começar pelas crenças, né? Mas o que são crenças, né? Crença é tudo aquilo que você acredita, ou na verdade tudo aquilo que você sustenta como uma verdade absoluta, né? Imagina que toda situação na sua vida, imagina não, isso é real, toda situação que você passa na sua vida, né, qualquer questão que você enfrenta, a situação em si, ela é totalmente neutra, totalmente. São as suas crenças que determinam os comportamentos que você vai ter em relação àquela situação, né? Então, crenças, se você acredita em coisas positivas, o comportamento que você vai ter em relação àquela situação é um comportamento positivo, um comportamento que te impulsiona, que te coloca à frente, que faz você lidar com a situação de uma maneira positiva. Se a crença que você tem em relação àquela situação é algo que te limita, né? Ah, eu não vou conseguir, ah, isso não é pra mim, ah, eu não mereço, né? Crenças que te limitam, muito provavelmente você vai lidar com aquela situação de uma maneira ruim, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, para você entender como é que funciona a crença, né? Talvez você já tenha passado por uma situação como essa, ou já tenha visto algum amigo seu passando por uma situação como essa. Por exemplo, alguém que tem muita vontade de empreender, né? Quer sair do emprego da empresa, quer abrir um negócio seu, né? E aí você olha uma pessoa que fez esse movimento, que abriu uma empresa, que começou a empreender, e aí você olha aquela pessoa e fala assim: ai, que legal, né? Aquela pessoa conseguiu, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Isso é uma crença. Você acredita que você não tem a capacidade para fazer tal feito, né? E você acredita porque algum momento lá na sua infância você viveu uma experiência de não capacidade, de você sentir que você não poderia fazer alguma coisa. Exatamente isso. A crença, ela é formada na nossa primeira infância. Imagina que a criança, na idade entre os 2 e 7 anos, a primeira infância da criança, ela é como se fosse uma esponja para tudo que é relacionado à imaginação e emoção. Então ela vive as experiências muito, né, com apoio da imaginação e das emoções que ela sente. Mas a cognição, a parte que racionaliza as experiências, ela ainda não está muito desenvolvida. Então a criança ela não tem o apoio da cognição para poder racionalizar as experiências que ela está vivendo. E isso faz com que ela viva uma situação, acredite em algo que aconteceu e tome para ela aquilo como sendo verdade absoluta. Ela não tem a cognição para apoiá-la no discernimento se aquilo é uma verdade ou não, de racionalizar a experiência que ela viveu. E tudo isso, né, e as experiências que a criança vive ali na sua primeira infância, elas estão muito relacionadas ali às necessidades da base da pirâmide de Maslow, né? As pirâmides você viu lá no módulo de valores, a pirâmide do Barrett, né, que é uma evolução do modelo Maslow, das necessidades. Então a criança ela vive situações onde ela tá sempre ali na necessidade de segurança, de reconhecimento, de pertencimento, de relacionamento, e as crenças que ela forma são associadas a medos de necessidades não atendidas, dessas necessidades básicas. Como assim? Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que uma criança, ela estava no parquinho e ela caiu e se machucou o joelho e estava ali e sentiu dor e ela foi procurar a mãe. E a mãe não estava ali. E ela se viu sozinha naquela situação, chorando sozinha, sem a proteção, sem o acolhimento, sem o carinho da mãe, sem alguém para ajudar ela. Naquele momento, a criança ela teve uma experiência onde a necessidade dela de acolhimento, de carinho, de atenção, de cuidado não foi atendida, né? Ela não foi atendida, a mãe dela não estava lá. A criança não tem a capacidade cognitiva de racionalizar que a mãe dela não estava lá porque a mãe dela teve que resolver um problema ou porque, enfim, tinha outra pessoa cuidando da criança. Ela não tem essa capacidade de discernimento. E o que acontece? Para ela teve uma necessidade não atendida.
E isso gera um medo do abandono, um medo de não ser reconhecido, de não ter cuidado, de não ter alguém para cuidar daquela criança. E aí ela passa a acreditar que ela não merece, que ela não tem, né? Eu não tenho o carinho, eu não tenho, eu vou ser abandonada. E ela pega aquela crença para ela e leva para o resto da vida. Então, imagina que você, durante a sua infância, você foi colecionando uma série de crenças que você viveu ali naquelas situações, né? Crenças associadas a medos de necessidades não atendidas, e você foi colecionando, colecionando, colocando dentro de você, né? Integrando aquele monte de verdade mentirosas, de mentiras que você contou para si, porque você não tinha, né, a capacidade de cognição de poder discernir se aquilo era uma verdade ou não. E foi levando para sua vida, para sua história de vida. E aquilo foi cristalizando em você, tanto que hoje uma crença limitante, ela é totalmente inconsciente. Você já acredita sem nem ao menos questionar se aquilo é verdade ou não. Porque já está tão enraizado, já está tão dentro de você, você já, né, viveu aquilo lá na sua infância, já colocou para dentro, já integrou aquilo, que aquilo é real para você. Você não questiona se aquela crença ela é verdadeira ou não. E você nem percebe o quanto que certas crenças podem te limitar em situações da sua vida. Por isso que é tão importante você colocar a crença assim, de forma consciente, trazer ela, né, esse movimento que o Bruno adora fazer, trazer o que está inconsciente para a consciência, tornar o subjetivo em objetivo, entender que aquilo estava lá escondido. Isso foi uma experiência que você viveu na sua infância, né? Uma crença que se formou lá e você continuou trazendo para a sua vida adulta, trazendo para situações onde não eram necessárias. A crença, ela não faz parte de você. Ela não é você, né? Você não é aquilo que você acredita. Na verdade, você é os seus pensamentos. E toda vez que você acredita em alguma coisa que te limita, consequentemente você vai se limitar numa situação da sua vida. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer nesse módulo. É ajudar você a identificar as suas crenças limitantes, o medo que está por trás dessa crença limitante e as necessidades não atendidas que gerou esse medo. Todas as respostas para isso tá na sua primeira infância, tá nas situações que você viveu lá, que você não soube racionalizar, te trouxeram esse medo, né? Foi uma necessidade não atendida, te trouxe esse medo, te colocou, te enraizou essa crença limitante e agora você está desenvolvido cognitivamente, você tem a possibilidade de ressignificar essa crença, olhar para aquela situação com a capacidade cognitiva que você tem hoje e ver que aquilo, e ressignificar aquele acontecimento, ver que aquilo não precisava ter formado essa crença em você e hoje você pode quebrar essa crença. É isso que a gente vai ajudar você a fazer nesse módulo. Então vamos lá, força, não tenha medo de encarar a sua crença limitante. Ela tá lá por conta de algum acontecimento, você não precisa se sentir culpado por ela existir e a gente vai ajudar você na identificação delas. Vamos lá?